livro do profeta Isaías, de número 55. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Isaías capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Amém? Podeis tomar assento. O profeta Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, já convidava ao povo para que viesse buscar a salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor enquanto temos oportunidade de buscar ao Senhor. Enquanto podemos buscar ao Senhor. O nosso tempo é limitado. Nós devemos nos aproximar de Deus, buscar o seu amor, buscar o seu perdão, buscar a graça, enquanto a vida nos concede a oportunidade, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes nós vivemos como se fôssemos viver uma eternidade, e não sabemos que para todas as coisas há um tempo determinado. Para tudo há um tempo programado, há um tempo que vamos desfrutar dos dias aqui nessa terra. E aqui nessa terra é que nós estaremos preparando o nosso caminho para a eternidade. Lucas capítulo 13, Jesus fala sobre a necessidade de arrependimento, a necessidade de buscar o arrependimento. E um acontecimento que havia ali com os galileus, um acontecimento que houve então uma conversa entre todo o povo, como nos nossos dias hoje, quando algo acontece de ruim, logo nós nos perguntamos ou afirmamos: mas também essa pessoa merece, essa pessoa andava desse jeito, essa pessoa andava daquela forma. E nos dias de Jesus aconteceu algo surpreendente, um grande desastre, caiu uma torre, e diz assim a palavra: e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai-vos, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. Muitas vezes nós pensamos, mas fulano mereceu ter um fim desse jeito. E Jesus está falando sobre uns homens a qual caiu uma torre e perderam a sua vida ali, 18 homens. E Jesus pergunta a todos que traziam a notícia, a todos que estavam ali confabulando sobre aquele acontecimento: vocês pensam que são diferentes? Vocês pensam que vocês não podem passar pela mesma situação? Não pense que você está livre de tal situação. Muitas vezes nós pensamos: por que eu vou procurar Deus hoje? Sou muito novo ainda, eu tenho muito tempo. Por que eu vou procurar Deus? Para que eu vou procurar Deus? Há muito tempo ainda. Não, um dia eu vou, um dia eu faço, um dia eu vou estar na igreja, um dia eu vou prestar meu culto, mas ainda não, eu vou viver a minha vida. Ninguém está dizendo que você deva ter uma vida de carola, estar na igreja o dia inteiro, mas saber quem é Deus, buscar a Deus, enquanto se pode achar. Esses homens estavam ali no seu trabalho, no seu fazer do dia a dia, e de repente, um grande desastre, cai aquela torre, e ceifa a vida de 18 homens. E muitos estavam ali confabulando com Jesus. Olha, eles mereciam isso, a vida que eles levavam. Mas Jesus diz: não, todos nós carecemos de arrependimento. Todos nós devemos buscar a Deus. Todos nós devemos clamar ao Senhor para que Ele venha nos perdoar, Ele venha nos libertar, que Ele venha dar vida a cada um de nós. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele fala para que venhamos buscar a Deus em tempos de saber que o seu sacrifício não foi em vão. Por que Jesus, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário? Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. O diabo, ele vai trazendo as suas doutrinas para que o homem, ele se assossegue no seu pensamento. Não, ainda está muito cedo, ainda teremos tempo. Olha, e há doutrinas que diz: não, mas você vai melhorando, você vai voltando, e você vai melhorando. Mas a palavra do Senhor nos diz que ao homem cabe apenas uma morte. Não tem melhorar depois, não tem depois se consertar. Nesta vida, nós temos que tomar a decisão. Ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Esperará o juízo. Quantas vezes, quando falece alguém, e as pessoas gostam de ouvir: olha, já está com Deus. Não, a palavra do Senhor diz: as suas obras o acompanharão para o juízo. Ninguém morre e já está com Deus. Todos passaremos
pelo juízo. Mas o inimigo, ele vai criando algumas fábulas, e nós vamos gostando de repetir as suas fábulas para afagar a nossa alma que não busca Deus. A pessoa não viveu, não buscou Deus, não quis saber de Deus, mas para alegrar o coração dos seus familiares, muitas vezes vem aquela palavra: olha, já está com Deus. Até o cachorrinho já está com Deus, né? Morre cachorrinho, nós já estamos falando: ah, já está com Deus. Há um céu para cachorrinho, há um céu para o gatinho. Porque nós estamos dominados por ensinamentos e fábulas de velhas. Assim falam os homens de Deus. Não dê ouvidos a fábulas de velhas. O que mais se tem hoje são fábulas de velhas. Nós ouvimos e damos por verdade. Mas a palavra do Senhor nos diz: buscai enquanto há tempo. Enquanto temos tempo, busquemos ao Senhor. Eu não sei qual é o meu tempo. Qual é o meu tempo? Esses 18 homens, eles estavam ali trabalhando, fazendo seus planos. Talvez no seu coração: final de semana eu vou para a praia, final de semana eu vou fazer isso. Mas ali veio a morte naquele momento e ceifou a vida de todos eles. E perguntaram a Jesus: olha, você viu? E Jesus responde: sim, mas nós não somos diferentes deles, não. Não pense que nós, porque não passamos por uma situação igual, nós temos um final diferente. E Jesus fala a necessidade de arrependimento. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. De igual modo perecereis, se não se arrepender. Então é tempo de buscar ao Senhor. O nosso tempo, ele é limitado. O nosso tempo é contado. O nosso tempo, ele é um tempo de vida que Deus nos dá. Uns vivem 30, 50, alguns já chegam até 100 anos. Mas é um tempo de buscarmos ao Senhor. Se você acha a instrução cara, né? Muitas vezes nós pensamos: não, mas eu não aguento mais a instrução, eu não aguento mais o ensinamento. Experimente a ignorância, em não saber nada. Quantas vezes Deus usa os seus profetas para nos falar, para nos ensinar? Quantas vezes nós estamos caminhando e mesmo numa morte de algum conhecido, a palavra do Senhor vem dizendo: olha, nós somos mortais. O sábio Salomão, ele diz: é melhor estarmos em um velório, numa casa onde há luto, do que uma casa onde há festas. E por que Salomão diz isso? Ele diz isso porque, enquanto nós estamos em lugares de festas, nós nos esquecemos que somos mortais. Mas quando estamos num lugar de luto, ali está o final de todo ser humano: é morrer. A sua vida é passageira. A sua vida é finita. Então ali nós poderíamos usar a sabedoria. É tempo de buscar a Deus. É tempo de nos arrependermos de caminhos errados. É tempo de estarmos diante de Deus. Então, muitas vezes aquilo que nós pensamos que é caro é muito melhor do que a ignorância. Aquilo que nos custa, né? Esses dias li algo muito interessante em uma empresa que eu estava visitando, e diz assim: se você acha caro um bom profissional, é porque você não sabe o resultado de um péssimo profissional. Quando você souber o resultado de um péssimo profissional, você vai saber que o bom profissional, ele não é caro. Quantas vezes achamos que a vida que estamos levando, ela é boa, mas e vamos vivendo na ignorância, sem saber que um dia Deus pedirá a nossa alma. Aquele homem que Jesus fala, ele ajuntou muito no seu celeiro, e ele disse para si mesmo: olha, folga, descansa.
Olha, já tem bastante. Folga a tua alma. E a palavra vem, diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje mesmo pode se acabar tudo isso que você pensa que são bens e eles vão ficar por aqui. Apocalipse capítulo 3, a palavra fala a uma igreja, a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Conheço o teu resultado, conheço as tuas obras. Você tem nome de vivo, você tem nome que está vivo, mas na realidade está morto. E ele diz, sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sê vigilante e confirma ao restante que estão para morrer. Confirma para aqueles que ainda estão vivos. Confirma para eles. Fala desta palavra para aqueles que ainda podem mudar a sua vida. Para aqueles que ainda têm condições de tomar uma decisão diferenciada. Jesus, ele conta uma parábola de um homem muito rico e de um homem que vivia à porta deste homem rico. E quando vem a diferença do caminho dos dois, aquele homem rico diz, olha, por favor, faça com que alguém desça lá e fala como eu estou vivendo. Fale para os meus familiares, abra os olhos deles. E Jesus, na sua parábola, diz, não, lá tem os profetas. E a pergunta é, quem deu crédito à nossa pregação? Quem tem dado crédito à palavra de Deus? A palavra de Deus em nosso país, ela é pregada na TV, na rádio, em todos os lugares. A palavra de Deus está sendo pregada. Por quê? Se tornou urgentíssimo a palavra ser pregada. Em todo lugar que você vai, tem alguém pregando a palavra. Ou certo, ou errado para o nosso conceito, alguém está pregando a palavra. Independente do que eu acho, tem alguém pregando a palavra. Tem alguém falando do nome de Jesus. Tem alguém dizendo, arrependei-vos. É tempo de voltarmos a Deus. É tempo de buscarmos a Deus. E a igreja de Sardes, o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Que tem os 7 Espíritos, os 7 Espíritos de Deus, os Espíritos de sabedoria, de entendimento, os 7 Espíritos de Deus, vai dando à igreja um direcionamento, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não é por obras que nós vamos alcançar. Não é por ser bonzinho, por fazer obras, devemos fazer obras, mas não é por aí que nós vamos alcançar a salvação. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Olha, lembra que você tem ouvido, lembra que você tem recebido, lembra que você tem sido direcionado, ensinado. É isso que a palavra está dizendo a essa igreja. Olha, lembra da palavra que está sendo ministrada. Lembra daquilo que está sendo ensinado. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então vigia, porque você não sabe a hora que eu virei sobre ti. Jesus aqui não está falando sobre a volta, está falando sobre você, sobre a sua vida. Você não sabe a hora que eu virei sobre você. Não é algo que
vai levar todo mundo, não é arrebatamento. Está falando, você não sabe a sua hora. Você não sabe o seu momento. Então devemos estar preparados a todo momento. Devemos estarmos em aliança com Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Há poucos que não se contaminaram. Nunca é uma multidão. A palavra do Senhor diz assim, não ande com a multidão. Na multidão há engano. A palavra sempre diz, onde houver 2 ou 3, um pouco. Havia uma igreja e a palavra diz, mas poucos de vocês entenderam. Poucos de vocês têm compreendido que nós sejamos esses que compreendem que é tempo de buscar ao Senhor. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que a família está vivendo? Que tempo é esse que vem vindo sobre a nossa nação? Que tempo é esse que está acontecendo em grande parte do mundo? Que tempo é esse que pregar a palavra se torna algo criminoso? Que tempo é esse que falar o nome de Jesus é algo impossível praticamente? Que tempo é esse? É um tempo de não se contaminar, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, porquanto são dignas disto. Poucas pessoas. Que nós venhamos a ouvir a palavra do Senhor, que nós venhamos crer na palavra do Senhor. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo de trevas, tempos de densas nuvens, tempo de densas nuvens. Quando nós temos uma visão espiritual, nós conseguimos entender sobre uma região que está acontecendo. A nossa cidade, ela nunca esteve tão sombria como nesses tempos. A cidade de Mogi das Cruzes. Quando você desce a Mogi das Cruzes, você sente um peso de uma nuvem escura. Tempos obscuros nós estamos vivendo. A nossa cidade sempre foi uma cidade de prosperidade, uma cidade de alegria. Ainda comentava com a minha esposa esses dias, algo está muito ruim em Mogi das Cruzes. Há uma densa nuvem, algo terrível. Alguns anos atrás, nós fomos ao Chile, e eu disse para minha esposa, algo vai acontecer aqui no Chile. Há uma densa nuvem. Você consegue captar isso? Há algo muito ruim que vai acontecer aqui. Poucos meses que tínhamos ido lá, o Chile vem a uma bancarrota, vem algo muito ruim. Por quê? Porque temos a sensibilidade do Espírito. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Se nós não tivermos essa sensibilidade, nós acharemos que, não, daqui a pouco abre, daqui a pouco volta ao normal. Há um principado e potestades contra a nação, e principalmente contra a igreja e contra a família. E se nós não nos apercebermos disso, ficaremos dispersos. Que tempo é este que estamos vivendo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus, trazer a sua casa para louvar a Deus, para buscar a Deus, para crer no Senhor na vida eterna. Jesus, ele traz um ensinamento usando 2 espécies de virgens: as virgens prudentes e as virgens loucas. Traça um paralelo de uma igreja sábia e de uma igreja louca.
que tem azeite e gasta de qualquer maneira. O problema não é que a igreja não tem azeite, o problema é como a igreja está usando o azeite. Alguns anos atrás, chamava os pastores e dizia: olha, vai chegar um tempo que não haverá mais show nas igrejas. Nós estamos atraindo um povo pelo show. Prepare, porque haverá uma grande mudança em nosso país. Isso há 5 anos atrás. Eu trouxe eles e falei: vamos começar a buscar a Deus como se deve buscar a Deus. O povo não pode ser atraído por show, por artistas. Isso é algo irreal. Há 5 anos atrás, nós tivemos essa reunião e tomamos uma decisão: vamos santificar o altar. Não traremos mais pastores que não conhecemos para pregar sobre o nosso altar. Porque antigamente fulano está cobrando tanto para vir pregar. Aí fazia-se a pergunta: mas ele traz gente? Se ele traz gente, traz. O que nós precisamos? De gente? Não. Nós precisamos de um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é multidão de gente, não é um amontoado de gente, é de gente que sabe para onde está indo, de gente que sabe o tempo que está vivendo, o dom de discernir o tempo que estamos vivenciando. Saber, entender. Então Jesus está falando de 2 tipos de igreja. Não que não tivesse o azeite, mas que usa de uma maneira errada, e no momento exato, não tem mais. Abra a tua Bíblia, em Mateus capítulo 25, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então o reino de Deus é semelhante a isso. Jesus está dizendo: olha esta parábola, 10 virgens, eu vou apresentar 10 virgens para vocês, 10 igrejas. Então o reino de Deus é semelhante a isto. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, o momento mais escuro, momento da noite de escuridão mais densa, densas trevas, é a meia-noite. O momento mais escuro é a meia-noite. Por que que a Bíblia sempre usa em referência à meia-noite? Porque é um momento de escuridão. E o momento de escuridão, o que que é? Falta de conhecimento. A igreja, ela mergulhou em falta de conhecimento. Dentro das nossas fileiras hoje, as pessoas não conhecem mais, não têm entendimento. O que que nos falta hoje na igreja? Novamente, as escolas dominicais. Quando o povo vinha para a igreja e havia um professor preparado, ensinava, tirava as dúvidas. Mas começamos a fazer do nosso culto um show. Eu chego, vou à noite, vou lá porque tem um artista fulano de tal, vou lá porque tem um outro artista. Então eu fico de igreja em igreja. Eu não faço mais parte de igreja nenhuma, eu sou de todas. É muito bonito ouvir isso. Eu sou de todas. Eu sou de Jesus. E não tem mais ensinamento. Os nossos filhos não são ensinados. Não há mais questionamento. Então não há conhecimento. Então, o horário mais escuro, no momento mais escuro, as loucas, elas não levaram consigo azeite suficiente. Elas tinham o quê? Orgulho, autossuficiência, os impediu de reconhecer que era necessário guardar um depósito. Quantas pessoas estão dizendo: não, eu
sou crente na minha casa. Não preciso vir à igreja. Que bom. Que bom. Eu não sei porque Deus levantou apóstolos, pastores, professores, eu não sei. A Bíblia diz que foi Ele que levantou. Mas hoje nós estamos dizendo, eu não preciso. Eu na minha casa mesmo eu faço. Mas chegará um dia que você vai precisar de azeite e não tem. Chegará um dia que você vai buscar uma reserva e não tem. Por causa do orgulho, da autossuficiência, daquilo que vem levando o povo a ficar dispersos. As loucas se achavam santas e suficientes para entrar nas bodas do Cordeiro. As prudentes sabiam e reconheciam sua incapacidade, reconhecendo o seu vazio, reconhecendo que precisava ser cheia do Espírito de Deus, reconhecendo que precisava de conhecimento, precisava de instrução. À meia-noite, no versículo de número 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Sai ao encontro. Muitas vezes nós não entendemos por que a Bíblia diz que a noiva é quem busca o noivo. Porque o nosso sistema de casamento no Ocidente é diferenciado. Jesus fala de um casamento típico da sua região, em que a noiva entra primeiro. O importante não é a noiva, o importante é o noivo. Mas nós, com a mentalidade feministas que entraram, nós dizemos a noiva. Não, a igreja, ela espera o noivo. Jesus é o noivo. E esperamos a volta do noivo. Esperamos a chegada do noivo. Então fica muito difícil para nós entendermos as passagens, porque nós temos uma cabeça voltada para os nossos costumes. Então quando Jesus fala que, olha, o noivo está chegando, vai ao encontro do noivo. Vai se encontrar com o noivo. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Por que estamos vivenciando dias tão difíceis? A palavra já nos ensina. Mateus capítulo 24, versículo 12, do 10 em diante, diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus estava ensinando sobre um tempo. E que tempo será esse? Se você está numa estrada, caminhando com o teu carro, e você vai a 100, 120, aquilo que permite na estrada. E logo começa a aparecer uma placa. Diminua a velocidade. Há uma barreira na estrada. Se você não obedecer à placa, o que pode acontecer? Se você não obedecer os avisos, o que pode acontecer? Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos numa caminhada a toda velocidade. Mas a placa de aviso, ela está dizendo, olha, cuidado. Haverá dias que virão falsos profetas, falsos ensinadores, falsas igrejas, falsos apóstolos. E nós estamos vendo. Mas não, vamos embora. Nós não estamos dando atenção às placas. Nós não estamos parando e analisando a velocidade que nós estamos caminhando para a destruição. Jesus, Ele nos dá o aviso, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo tempos que chegarão pessoas dizendo: eu sou o Cristo. Estamos vivendo isso. No Brasil nós temos um Cristo. Alguns anos atrás, um coreano chegou para o mundo e diz: eu sou o Senhor do segundo advento. E grandes igrejas, grandes ministérios abraçaram ele. Falta de conhecimento da palavra. Estiveram juntos, caminharam juntos. Será que foi falta de aviso? Será que nós estamos caminhando e não estamos percebendo que nós estamos numa estrada a uma velocidade e as placas estão nos dizendo: olha, nesse tempo, cuidado. Você já viu falso profeta? Você já viu falsa igreja? Você já viu falsos ensinadores? Cuidado, estamos chegando nesse tempo. É um tempo de buscar a Deus. É um tempo de pararmos. É um tempo de pedirmos ao Senhor: dai-nos sabedoria. Mateus 25, versículo 10, diz assim a palavra: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do cordeiro, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, em uma parábola, diz que haverá um dia que vamos bater a porta e a porta está fechada. Haverá um dia que muitas pessoas dirão na sua casa: hoje vamos à igreja. Não vai ter mais. Poderá ser uma reunião de pessoas, mas não terá a palavra de cura e de libertação. Podemos estarmos dispersos, pensando que há um tempo, não, hora que eu quiser, eu vou lá e busco, eu compro. Nós não sabemos a que hora virá o Filho do Homem. Nós não sabemos a que hora o nosso Senhor virá. Em verdade vos digo que vos não conheço. Eu não vos conheço. Vigiai, porque nós não sabemos a que hora pode chegar. Versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor. A palavra do Senhor. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra. Nós seremos convidados a entrar, a desfrutar daquilo que Deus tem nos preparado. Nós não sabemos o momento, não sabemos a que hora, quando. Por isso Isaías, ele diz: olha, voltemos. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Havia uma ordenança de Deus ao povo de Israel. Livro de Êxodo, capítulo 27. E muitas vezes nós não entendemos como temos que proceder. Deus dá uma ordem ao povo de Israel através de Moisés. Capítulo 27, no versículo 20, o azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel. Tu ordenarás. Sabe, ordenança não é pedido. Olha, faça o favor, venha. É uma ordenança. Deus dizendo a Moisés: você vai ordenar para que venha. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido,
para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Diga, quem traz o azeite sou eu. Nós temos que trazer o azeite. Nós temos que vir com azeite. Nós temos que ter a reserva de azeite. Então a palavra do Senhor diz: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Quando nós nos achegamos aqui, nós não podemos chegar a esse lugar e esperar que algo aconteça para nós entregarmos louvores a Deus. Nós já temos que entrar glorificando a Deus. Temos que entrar dando glórias a Deus. A igreja foi preparada para que, se algo me agradar, eu aplaudo. Se algo me agradar, eu... Não é. Você tem que vir para agradar ao Senhor. Nós temos que parar com cultos para homens. O nosso culto não é para homens. O nosso culto é para o Senhor. É para Ele toda a honra, toda a glória. É para Ele toda a honra, toda a glória. Tudo que temos, tudo que somos, devemos entregar a Ele. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Temos que mudar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo, ele fala sobre metanoia, mudança de mente. A igreja no Brasil precisa mudar a sua maneira de pensar. As famílias precisam mudar a sua maneira de pensar. Estamos num pensamento mundano, um pensamento do anticristo. E nós vamos indo como servos para o matadouro. Temos que entender que nós viemos a este lugar. Por que eu vou à igreja hoje? Eu vou lá, não sei. Vou lá porque eu preciso honrar ao meu Senhor. Eu vou lá, vou levar o azeite. Eu vou ao encontro do esposo. Eu vou ao encontro do noivo. O que eu vou receber hoje na igreja? Você já recebeu. Muitas vezes nós cantamos: o melhor de Deus ainda está por vir. É bonito esse hino, eu gosto. Mas não é uma verdade. O melhor de Deus já nos foi entregue. O melhor de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe a salvação. Ele nos trouxe a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós éramos o quê? Criaturas. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Deus olha para a igreja hoje e vê filhos. Vê o seu filho em nós. Algo que o adorador tem. Ordenança. Não é pedido. Ninguém está pedindo para que você venha. Nós estamos dizendo: olha, procure o Senhor enquanto há tempo. Não gaste seu azeite com aquilo que não vai trazer resultado. Então a ordenança era: diga ao povo, tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Nós temos que fazer a igreja de Cristo arder continuamente. Hoje o que mais ouvimos é: quem ensinou que precisa dar dízimo? Esses dias estava lendo, eu gosto muito de alguns grupos, e ali aparecem algumas discussões. Uma pessoa diz assim: Jesus e os discípulos ensinaram que é necessário dar dízimo? Não. Mas alguém ensinou a Abraão também?
Quem ensinou Abraão? Se não foi o seu desejo de dar, de agradecer, de entregar. Se você não manter esse lugar aceso, se você não manter a igreja de Deus viva, os seus filhos serão ensinados de qualquer maneira. As famílias serão instruídas de qualquer maneira. Então é necessário traga um azeite puro de oliveiras, traga o teu melhor, para que este lugar, chamado Casa de Deus, continue com as suas lâmpadas acesas. Você crê nessa palavra? Por que buscar ao Senhor? Por que buscar ao Senhor? Porque ainda temos tempo. Que tempo é esse que estamos vivendo? Um tempo de escuridão, um tempo de trevas. Não espere coisas melhores do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Confie em Deus. Eu sempre digo que o povo de Deus faz a diferença. O povo de Deus é quem muda situações. Por causa do meu povo, eu não destruo a terra. Se houvesse um justo, essa foi a oração de Abraão. Se houver um justo lá, o Senhor vai destruir a terra? Não. Por causa desse um justo, eu não destruirei. Por que nós não somos consumidos? Porque há justos orando, buscando a face do Senhor. Enquanto a lâmpada estiver acesa, não permita que a sua lâmpada se apague. Busque o azeite. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Senhor, toma a tua igreja nesta manhã, toma a nossa vida nesta manhã, tome as famílias nesta manhã. Senhor, tome aqueles que são justificados pelo teu nome nesta nação. Senhor, é um tempo de mantermos acesas as chamas. Senhor, é um tempo de trazermos o azeite. É um tempo de ajuntarmos, entregarmos ao sacerdote para que a chama continue. O povo trazia o azeite e entregava a Arão. E Arão ordenava a maneira como a lâmpada iria ser acesa. Arão e seus filhos, uma família sacerdotal. Traga o azeite. Venha. Tenha luz na tua vida. É um tempo de buscarmos ao Senhor. Não é um tempo de uma igreja louca. Não é um tempo de famílias loucas. Não é um tempo de desperdiçarmos o azeite que temos. Traga. Venha. É um tempo de buscarmos ao Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Fale para o Senhor te dar sabedoria, de você continuar nessa estrada. As placas, elas já estão indicando perigo, cuidado. Está próximo, há um abismo adiante. E nós temos que ir com cautelas, pedindo ao Espírito Santo que vai nos direcionando, que vai nos ensinando, que vai nos guiando. Peça nesta manhã que nunca falte azeite na tua botija, que nunca falte o azeite para que você tenha um depósito, para que possa continuar a sua caminhada. Nós precisamos de luz em dias de trevas. Estamos vivendo em dias de trevas intensas. E está chegando a meia-noite, quando ouviremos a voz dizendo: o noivo está chegando. Que nós não venhamos sermos pegos de surpresa, porque muitos serão como um ladrão chegando sem avisar. Será pego de surpresa. Senhor, nos instrui na tua palavra, nos instrui no teu conhecimento. Senhor, toma as famílias aqui esta manhã. Senhor, lubrifica, Senhor,
as lamparinas. Senhor, coloque o azeite em nossa vida. Senhor, que haja o Teu Espírito Santo em cada um de nós, que haja discernimento, que haja entendimento. Senhor, estamos aqui, Senhor, para Te louvar e para Te honrar. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu vim aqui esta manhã trazer azeite, para que a lâmpada continue acesa. Graças a Deus.